Bom, pessoal, vamos começar então a nossa live de hoje aqui do Inglês em Família. Mais uma vez, essa live está sendo reproduzida no Zoom e também aqui no nosso canal do Instagram. Então, a gente vai tentar deixar gravado para vocês lá no nosso canal do YouTube. Vamos só aguardar o pessoal começar a entrar para a gente começar a falar. Se você ainda não se inscreveu na nossa lista de e-mails para receber as atualizações do Inglês em Família, eu recomendo que vocês se inscrevam. É só acessar a página do Inglês em Família no Instagram ou no Facebook e entrar lá no nosso site e clicar em inscreva-se. Assim você vai receber todas as nossas atualizações, os convites das lives, o link para assistir essa live aqui pelo Zoom, se você não quiser assistir pelo Instagram, e também as novidades do pré-lançamento do Inglês Vivo, que é o primeiro currículo de inglês, né, para crianças pequenas que está sendo produzido aqui no Brasil. E também para saber as novidades do Natal em inglês, que é esse material que a gente também está falando tanto aqui, né, no Instagram. O pessoal está bem empolgado porque está ficando muito bonito. Hoje eu vou até mostrar para vocês também os flashcards desse material que a gente vai disponibilizar para download gratuito. Mais uma vez, eu já aviso que eu vou ficar olhando aqui para a tela do celular, que eu estou aqui no Instagram, mas também aqui no Zoom. Então, uma hora eu olho para um lado, outra hora eu olho para o outro. Vocês já estão acostumados. Boas-vindas aí para o pessoal que está entrando agora. Jana, Ramone, Daniela, Kátia, Marci. Beleza. Bom, então acho que a gente já pode começar a falar. E antes da gente falar sobre tanta coisa interessante que a gente tem para tratar hoje, né? Porque o assunto da live de hoje é como criar um ambiente favorável ao aprendizado, né? Porque aqui a gente, né, na nossa página do Instagram do Inglês e Família, também no nosso blog, a gente dá muitas dicas de inglês para crianças pequenas. Se você não acompanha ainda o nosso trabalho, convido você a conhecer, tem bastante coisa interessante, muita coisa prática para você já começar a implementar agora na sua casa. E como a gente está chegando no final, né, de 2018, já vai chegando esse momento de começar a planejar o ano que vem, né? E a gente precisa, né, antes de pensar no conteúdo, né, naquilo que a gente vai apresentar para os nossos filhos, a gente precisa pensar em como que a gente pode apresentar isso de uma forma que realmente seja eficaz, né? Realmente seja algo que faça com que eles aprendam. E é esse que é o assunto da nossa live de hoje. Mas antes, vou trazer para vocês uma palavrinha do nosso patrocinador. Opa, não, pera. Não tem patrocinador. Quer dizer, tem patrocinador, mas o patrocinador somos nós mesmos. E eu quero apresentar para vocês o material do Clube do Tapete, porque vocês que seguem a gente aqui no Inglês em Família, talvez não conheçam ainda o nosso material do Clube do Tapete. Então, vou mostrar para vocês aqui o nosso impresso. Quem ainda não conhece o Clube do Tapete, o Clube do Tapete, gente, nada mais é do que um planejamento quinzenal. Como é que funciona esse planejamento? A gente envia de 15 em 15 dias. Deixa eu ver como que eu vou fazer para mostrar isso aqui ao mesmo tempo que eu estou segurando o celular. Bom, a gente de 15 em 15 dias envia um arquivo em PDF para os assinantes do Clube do Tapete. Que arquivo é esse? Ele é um planejamento de educação clássica infantil. As famílias recebem no planejamento do Clube do Tapete isso daqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Não vai dar para ver muito bem. Se vocês quiserem saber mais informações sobre ele, eu recomendo que vocês acessem lá o Instagram do Pod Clássica, POD Clássica. Mas, para vocês conhecerem um pouquinho, todas as quinzenas a gente envia um planejamento que inclui oração, apreciação musical, poesia, canto, apreciação artística, virtude do mês, conto de fadas e história bíblica. Recebendo esse planejamento, vocês já ficam mais tranquilos, porque
não precisam gastar tanto tempo na parte de planejar e podem ir para a parte que é mais importante, que é ensinar, ou seja, interagir com os filhos. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, toda quinzena a gente tem uma oração. Vai ficar difícil de ver, mas eu recomendo que depois vocês deem uma olhadinha lá. Apreciação musical, a cada trimestre a gente trabalha um compositor diferente, e é bem interessante, porque assim a gente não fica simplesmente só ouvindo música, mas cria uma relação com esse compositor, conhece um pouco sobre a história dele. Mesma coisa também com a poesia, cada ano a gente tem um poeta, esse ano estamos trabalhando o Olavo Bilac, cada quinzena temos uma nova poesia, estamos conhecendo também um pouquinho sobre o príncipe dos poetas. Temos também o canto, Adeste Fideles, aproximando aí do Natal. Apreciação artística. Nesse trimestre estamos apreciando Bouguereau. Para vocês conhecerem um pouquinho mais desse material, acessem lá o Instagram do Pod Clássica. Aqui, virtude do mês. Esse mês é a generosidade, o desafio da quinzena, a leitura de apoio da virtude do mês, conto de fadas, história bíblica e sugestões de atividades também complementares aqui do Além do Tapete. Bom, espero que vocês tenham gostado. Encerrando aqui o momento patrocinador, vamos falar de outras coisas. O pessoal está comentando aqui, vocês estão de parabéns, amei o material, eu já fazia, muito obrigada. Bom, eu que agradeço. E, já que a gente está falando de material, antes da gente falar da live de hoje, eu quero mostrar para vocês, com exclusividade, a primeira vez que eu mostro numa live, os nossos flashcards. Porque, como vocês sabem, e se não sabem, tem que saber, porque a gente está falando direto sobre isso aqui no Instagram do Inglês em Família. A gente está planejando um material gratuito, tá? Que se chama Natal em Inglês. Como que é o Natal em Inglês? Vocês vão poder fazer o download gratuito, tá, gente? De um mês de atividades. Claro que as atividades não são necessariamente todos os dias, porque poderia ficar um pouco pesado, então você pode adaptar para fazer isso em um mês, ou pode fazer em menos tempo, da forma como você adaptar. Eu faria em um mês esse material, por isso eu digo que é um mês, mas não significa que tem atividades para todos os dias, para também não ficar uma coisa um pouco puxada, né, para as crianças, e principalmente agora no planejamento do Natal, que tem tanta coisa que a gente já tem que fazer, né, calendário do advento, enfim. Então, a gente vai oferecer para vocês os planos de aula, ou seja, todo o passo a passo, tudo aquilo que vocês vão fazer em cada atividade de forma bastante lúdica, bastante divertida, para apresentar esse vocabulário natalino para os filhos de vocês. E para ajudar vocês, a gente não vai enviar só os planos de aula, não. A gente vai enviar também os flashcards e as worksheets, que são esses cartões com imagens que vocês vão usar para fazer diversos jogos que vão estar lá descritos, explicadinhos no plano de aula com os filhos, e também as fichas de atividade que servem para registrar e também permitir que eles expressem a sua criatividade, pintando, vai ser bem interessante. Então, quero mostrar para vocês os nossos flashcards. O arquivo que vocês vão receber gratuitamente, ele é em PDF, então vocês podem imprimir. Eu recomendo que plastifiquem os flashcards até para uma maior durabilidade mesmo. Então, vou mostrar para vocês aqui. Gente, as ilustrações estão muito bonitas. E eu posso falar que elas estão bonitas porque não fui eu que desenhei, então não é vaidade. Nós, assim, encontramos ilustrações, assim, realmente muito belas. E vocês que acompanham o nosso trabalho de educação clássica, o trabalho do Pod Clássica, do Clube do Tapete, sabem como é importante a beleza, né? Como é importante que a gente apresente gravuras que sejam bonitas para as crianças, porque isso forma o imaginário delas, né? E a beleza é reflexo da bondade, a beleza é reflexo da verdade. Então, vou mostrar para vocês aqui em primeira mão. Já coloquei um vídeo dos flashcards, mas não mostrei ainda na live. Dá para vocês verem agora com mais facilidade. Temos aqui, eu já plastifiquei os meus. Eu recomendo que vocês façam o mesmo para uma maior durabilidade. Boy. Girl. Angel.
Wreath. Christmas tree. Tá dando para ver legal? Bells. Baby Jesus. Porque não dá para ter Natal sem Baby Jesus, pessoal. Cherries. As famosas cerejinhas aí, comida típica do Natal. Plums, que são as ameixas. E peach, o nosso pêssego. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eles estarão aí disponíveis para download. A gente só está finalizando algumas coisinhas dos planejamentos e das fichas de atividade. E assim que possível a gente vai colocar para vocês baixarem. Até porque essa é uma ótima forma de vocês conhecerem o nosso material ao longo dessa semana. A gente já vai disponibilizar para vocês provavelmente. E já vai dando um gostinho para vocês do que será o inglês vivo, né? Que vai ser basicamente o mesmo que isso, né? A gente vai enviar no inglês vivo os flashcards, vai enviar os planos de aula, as fichas de atividade, também estão com as gravuras bem bacanas nesse nível aí que vocês viram. E aí, o que vocês acharam? Comentem aqui, gente, na live. O legal da live é essa nossa interação. A Daniela está comentando aqui. A Daniela está comentando que o filho dela, de 7 anos, digitou que ele amou, porque ele ama o Clube do Tapete. Legal. Manda um beijo pro teu filho, Daniela. A gente também fica muito feliz. Ok, a pessoa está comentando a partir de qual idade o material é indicado. Isso, sobre o Clube do Tapete, gente, ele foi baseado, né, numa metodologia chamada Morning Time. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, entrem lá no nosso site www.educaçãoclassica.com, acessem lá o blog, que lá tem bem explicadinho o que é a hora do tapete, o que é morning time. Então, o nosso material, ele é adaptado para crianças menores, tá? Nessa faixa etária de 6, até 6, 7 anos, assim. Mas, ele não se limita a crianças nessa faixa etária. Então, vocês podem sim incluir crianças mais velhas, inclusive vão aproveitar mais até o nosso material, porque as crianças pequenas, elas têm um tempo mais limitado de atenção, o que não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, porque elas precisam aproveitar esse tempo, essa energia brincando ao ar livre, brincando, né, sendo crianças, né? A gente vê tantas pessoas hoje em dia colocando atividades e mais atividades, as crianças sentadas nas cadeirinhas para fazerem, e isso não corresponde, né, à idade delas, né? O nosso material, ele é sim para educação infantil, é sim para crianças de a partir de 2 anos, mas por quê, né? Porque toda a linguagem dele foi pensada para crianças dessa faixa etária. Mas crianças mais velhas também aproveitam o nosso material, né? Os pais aqui precisam adaptar e puxar um pouco mais das crianças, porque a linguagem do clube é uma linguagem mais simples, porque é voltada para crianças pequenas. Mas o conteúdo em si não é um conteúdo para crianças pequenas, é a linguagem que é adaptada às crianças pequenas. Então, por exemplo, a gente vai ouvir Tchaikovsky, não é só o seu filho de 4 anos que vai ouvir Tchaikovsky, o seu filho de 12 também pode ouvir. Mas algumas informações biográficas que a gente coloca aqui para você contar a vida dele para o seu filho estão mais adaptadas, né, a uma linguagem infantil. Mas isso não impede que você use o material para crianças mais velhas também. Inclusive, essa é a grande beleza do Morning Time, essa é a grande beleza da Hora do Tapete. Que você possa reunir os seus filhos juntos, de idades diferentes, e poder beber com eles, né, do bem, da beleza, da verdade, de tudo isso que a educação clássica nos proporciona. Então, para saber mais, acessem lá o nosso site ou o Instagram do Pod Clássica, mas sem mais delongas, precisamos entrar no assunto da live, né, pessoal? Afinal, vocês estão aqui para isso. Bom, vamos lá. Daniela pergunta, o inglês será para qual idade? Olha, o inglês, ele também foi pensado para essa faixa etária da educação infantil. Então, crianças a partir de 2 anos, tá? Mas crianças de 1 ano também aproveitam bem, desde que os pais façam algumas adaptações que a gente vai recomendar e vai deixar bem descrito lá. Então, assim, nas fichas de atividades, existem fichas que atendem bem crianças de até 3 anos, outras para crianças de a partir de 3 anos.
Mas entre essa faixa etária de 2 anos a 6, 7, sendo adaptável também para crianças de 1, certo? Então, vamos começar a falar sobre o assunto da nossa live de hoje. Vamos lá. Bom, espero que minha bateria não me deixe na mão. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês, então, hoje, né, justamente sobre isso, né, sobre a criação desse ambiente favorável ao aprendizado. O que é um ambiente favorável ao aprendizado? É um ambiente em que a criança se sente segura. É impossível aprender quando a gente está inseguro, certo? E o que gera segurança, né? A gente está seguro quando a gente não tem medo de errar. E é aí que os pais têm um papel muito fundamental. Por quê? Porque são eles que vão gerar essa segurança ou a falta dela nos filhos, muitas vezes. Por que os nossos filhos eles têm medo de errar? Né? Por que a gente tem medo de errar? Porque a gente tem o que vai acontecer se a gente errar. A gente tem medo da correção. O que vai acontecer? Será que alguém vai falar alguma coisa? Será que eu vou passar vergonha? Será que vão me olhar feio? O que vai acontecer? Né? Então, é claro, aqui eu não estou dizendo que a gente não deva corrigir. Sim, a gente precisa corrigir, né? Mas, deixando bem claro isso, né, para vocês, que essa correção, ela precisa ser feita de uma forma que não seja um peso para as crianças, uma correção que motive elas a continuarem a falar. Só um minutinho, pessoal, eu vou só colocar aqui o telefone para carregar, porque senão a gente vai ficar na mão aqui na live. Só um minutinho. Bom, voltando. Pronto, voltando. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Vocês me ouvem bem? Sim? Confirmem aí, por favor. Estão conseguindo me ver bem? Estão conseguindo ouvir legal? Sim? Bom, então, pessoal, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Pronto. Beleza, então Maria já me deu ok aqui. Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Bom, então assim, os pais, eles têm esse papel realmente fundamental que reside nessa correção, sim, é claro, né, quando os filhos cometem algum erro, como a correção gramatical, na aprendizagem dessa segunda língua, mas de uma forma que motive eles a continuarem falando. E como que isso é feito, né? Quando a criança ela comete um erro, a gente precisa mostrar para ela esse erro, mas de uma forma tranquila, de uma forma divertida, sem ficar dando ênfase. Nossa, você falou isso errado, hein? Olha, não é assim, não. Não, como que a gente vai fazer? Se ela falou uma palavra errada, por exemplo, chicken, né? Se ela falou chicken, ou rooster, se ela falou rooster, ou usta, não sei. A gente vai repetir aquela mesma palavra como se nada tivesse acontecido. Ah, rooster. Ah, chicken. Yeah, it's a chicken. Ou seja, com um sorriso, com alegria, repetir aquela palavra como se nada tivesse acontecido. Mas a gente vai reforçar a palavra correta. Não precisa ficar, olha, você falou errado, hein? Olha, cuidado, vamos falar direito. Não. Né? Então, a gente pode sim mencionar, pode sim e deve sim, né? Porque o nosso objetivo é ensinar, né? Ou seja, a gente quer que os nossos filhos falem com correção gramatical, com uma pronúncia boa, mas a gente também não precisa ficar fazendo isso sendo chato com eles, ficando bravos ou uma coisa assim. Então, é fundamental, né, para essa criação de um ambiente favorável ao aprendizado, que as crianças sejam corrigidas com ternura, com delicadeza. Isso não vale só para o ensino de inglês, não, hein, pessoal? Vale para todas as outras áreas. Ninguém gosta de ser corrigido de uma forma, assim, grossa, ríspida, né? Corrigir, ele é um dever de nós, né, como educadores. Ele é um serviço que a gente está prestando. Quem não gosta de ser corrigido, né? Quem não gosta de críticas construtivas? Eu gosto, porque me ensinam a melhorar. Só quem é muito orgulhoso, claro, né? Sim, quando a crítica vem, ela dói, ela pesa, mas é bom receber crítica. Pelo menos alguém que queira sempre se aperfeiçoar e que tenha essa consciência de que não é perfeito, quer receber críticas.
para conhecer os seus erros e poder trabalhar em cima deles, justamente. Mas a forma como a gente vai trabalhar é que determina, né? Se essa correção, ela estimula a criança a continuar falando, ou se essa correção trava, se essa correção bloqueia essas tentativas dela, se essa correção humilha, se essa correção frustra, né? Porque se a criança fica ali acuada, ela fica com medo. Se toda hora a gente está falando, tá errado, tá errado, tá errado, ela vai ficar, ai, não vou nem mais tentar, então. Claro que a gente tem que mostrar a forma certa, a gente tem que ensinar as palavras com correção gramatical, mas não ficar nessa, né, de ficar dando ênfase no erro, né? Existe uma frase que é muito bonita, que é que a gente deve afogar o mal com abundância de bem. E é isso que a gente tem que fazer também na correção, né? Afogar aquele erro com a abundância daquela palavra sendo repetida por você da forma correta. Então, esse é o primeiro passo, né? Para a criação desse ambiente favorável ao aprendizado, essa correção carinhosa, essa correção terna. Bom, mas não basta também, né, a gente não ficar criticando, não ficar sendo chato para criar esse ambiente favorável ao aprendizado. Né? Não basta esse não criticar, esse não, né? Um outro fator, né, que gera muita segurança nas crianças, né, e a segurança é justamente esse fator, né, que cria esse ambiente favorável ao aprendizado, porque a gente só aprende quando a gente está seguro, a gente só aprende quando a gente está rodeado de carinho, esse outro fator que gera essa segurança nas crianças, né, é a motivação, justamente, né, e o encorajamento dos pais, né. Como que os pais podem encorajar o filho? Como que os pais podem motivar? De muitas formas, né, através de um elogio, através de um sorriso, ou mesmo de uma expressão facial amigável, né, você tá ali feliz, tá brincando com seu filho, no seu rosto dá para ver que isso motiva as crianças, né. É interessante, eu utilizo um material de matemática até bem interessante para crianças na faixa de educação infantil, que está disponível de graça para download na internet, que é o MAP, né, que é o Mathematics Enhancement Program. Se vocês quiserem, depois me pedem aí por inbox, eu mando o link, tá, para baixar gratuito, tá bem legal. E uma coisa que eles sempre colocam lá nos lesson plans, né, nesses planos de aula, que é o praising, né? Ou seja, esses louvores que a gente tem que dar à criança, ou seja, elogiar, motivar, né? Tá sempre ali puxando para cima, comemorando junto com a criança. E é interessante isso, né? Porque não é uma coisa que a gente veria comumente num plano de aula aqui no Brasil, eu pelo menos nunca vi antes isso, né? A gente incluir no plano de aula esses elogios, né, para a criança, essa motivação, para que ele se sinta mesmo confiante a continuar, a sempre tentar de novo, se sinta ali motivado e querido, né, naquele momento. E também, né, um outro fator que eu queria falar para vocês é o seguinte: as crianças pequenas, pessoal, elas ainda estão numa fase que elas ainda estão muito voltadas a si mesmas, né? Estão ali com o rei na barriga, né? Elas acham que tudo gira em torno delas e que o mundo gira, tudo, né? Tá ali em função delas. Elas não fazem isso porque elas são maldosas, porque elas querem ser egoístas ou ruins, mas é simplesmente a natureza das crianças. Elas ainda não têm essa maturidade para perceber a intimidade do outro, nesse sentido de observar as necessidades das outras pessoas. Então, respeitando essa natureza da criança, o que a gente pode fazer para criar um ambiente favorável ao aprendizado? Falar sobre assuntos, falar sobre temas que permitam que elas se expressem, tá? Mas a partir do seu próprio ponto de vista. Falando sobre elas, dando a entender aquilo que elas gostam, as preferências delas, o que elas estão vendo. Ou seja, conversar com elas, né, em inglês, mostrar para elas materiais em inglês, fazer as atividades em inglês, estimulando que elas tenham esse olhar sobre si mesmas, que é um olhar tão natural para as crianças nessa faixa etária. Não forçar uma barra e para ela tentar ver os pontos de vista de outras pessoas, porque isso não é natural para a faixa etária dela.
A Carla está comentando aqui que gostou do novo corte de cabelo. Obrigada, Carla. Estamos mais leves agora. Bem-vindos aí para o pessoal que está entrando depois. Márcia, Vanessa, Sofia, Cristiane, todo mundo. Bom, então, a gente precisa, então, né, pensar a partir da natureza das crianças. Né? Não querer conversar com elas como se elas fossem adultos, mas entender que elas ainda estão nesse momento mais voltadas, né, para si. Então, para elas é mais interessante, é mais agradável, é muito mais tranquilo falar sobre o próprio ponto de vista, no sentido daquilo que eu gosto, daquilo que eu vejo, aquilo que eu sou, né, descrever a si mesmo, por exemplo. Então, tudo isso facilita muito mais, porque são assuntos, são temas que já são do interesse das crianças, normalmente. Bárbara, então, será que... Me fugiu, esqueci o que eu ia falar. Gente, eu queria aproveitar também, já para falar para vocês, que hoje a gente não vai conseguir responder perguntas ao final. Mas eu queria que vocês enviassem essas perguntas via inbox. Não posso esquecer de falar isso para vocês. Que semana que vem vai ser o pré-lançamento do Inglês Vivo. E a gente quer que essa live do pré-lançamento seja um momento mesmo de responder muita pergunta de todos vocês, todas aquelas dúvidas que estão lá guardadas na gaveta, para a gente já entrar de cabeça em 2019 com tudo bastante esclarecido. Então, enviem as perguntas de vocês em inbox. Eu vou colocar também ao longo da semana aquele adesivozinho da pergunta para vocês mandarem para a gente responder tudo isso na live do dia 15. Então, peço desculpas para vocês mais uma vez também, mas a gente está olhando aqui para essa tela do celular, está olhando para lá também, porque essa live também está sendo reproduzida no site, que é o Zoom, então eu fico um pouco confusa para onde que eu devo olhar, mas vamos então dar continuidade, né? Então, quando a gente fala aqui, né, sobre essa expressão das crianças a partir do próprio ponto de vista, uma coisa que a gente precisa também ter muito claro é que como é que essas crianças se expressam? Né? Elas vão começar a falar, um monte de coisa, o que elas gostam, como que elas são, as preferências, tudo isso em inglês, assim, rapidinho, começam a falar um monte de coisa, um monte de frases, um monte de coisa. Não. Como é que as crianças elas vão se expressar, né? Quando a gente fala dessa expressão das crianças, não significa que a gente está esperando aí que elas já comecem a ir super desenvoltas com muitas frases, né? O que os pais podem esperar, então, né, das crianças? O objetivo dos pais, nesse primeiro momento, tem que ser incentivar a comunicação das crianças. Como é que as crianças se comunicam? Aliás, não só as crianças, como que as pessoas se comunicam? Será que a gente só se comunica através de palavras? Será que a gente só se comunica através de frases? Não, né? A gente se comunica através de gestos, através de expressões faciais, através dos nossos sorrisos, através dos nossos movimentos corporais. Enfim, existem muitas formas de comunicação que vão muito além simplesmente de palavras, né? Então, claro, todas as atividades que você fizer com seu filho vão sim ser feitas em inglês. Mas, no início, ele não vai se comunicar com você através de palavras. E não se frustre por isso, porque isso é perfeitamente normal, isso é perfeitamente esperado. Tá? Então, o que você pode, sim, né, ter expectativas, né, com relação ao seu filho? Você pode ter expectativas de que ele se comunique com você. Como que ele vai se comunicar? Dessa forma que eu falei, primeiramente, através de gestos, expressões faciais, e assim ele vai comunicar o quê? Ele vai transmitir as ideias dele, os gostos dele, os sentimentos dele, as coisas que ele prefere. E dessa forma, né, ele vai se comunicando, e depois, num segundo momento, aí sim, que pouco a pouco ele vai iniciar essa comunicação verbal com palavras, inserindo aí pouco a pouco essas palavras. Então, um ambiente favorável ao aprendizado também é um ambiente que não existe essa pressão, né, para que a criança fale inglês. Calma, né? O papel dos pais educadores é sim motivar a comunicação das crianças, mas não dessa forma, pressionando, tem que falar. Não, a gente tem que motivar, mas de uma forma engajadora, de uma forma divertida, de uma forma lúdica. É só a gente pensar, né, nisso como uma conquista.
Imagina que você, por exemplo, quando estava namorando com seu esposo, você não chegou para ele pressionando, você vai sair comigo amanhã às 6 horas da tarde. Não, você não falou isso. Você foi lá, colocou um cabelo especial, uma maquiagem. Oi, tudo bem? Então, você conquistou seu esposo. Quando vocês estavam noivos, você também não pressionou ele. Vamos casar, vamos casar. Algumas pessoas até pressionam também, mas não seria o ideal. Então, assim, a gente é uma conquista, né? O seu marido casou com você porque ele quis. O seu marido começou a namorar com você porque ele quis. O seu filho tem que começar a falar inglês porque ele quer. Então, ao invés de forçar, pressionar, fala inglês, isso pode travar a criança, que ela... Não, ela tem que começar a falar, sim, mas porque você está conquistando ela, porque você está motivando, porque você está engajando, porque é divertido falar inglês. E não porque alguém está ali atrás dela, fala toda hora. Tá? Então, o seu filho ele precisa querer, né? Em resumo é isso, o seu filho precisa querer. Isso é a chave para um ambiente favorável, né? Para essa criação desse ambiente favorável ao aprendizado, né? Que não exista essa pressão, tá? E para isso, para que o seu filho queira, né? Para que você conquiste o seu filho, você precisa interagir com ele. Você precisa desse olho no olho, né? E é o momento de fazer uma vozinha engraçada, é o momento de dançar, é o momento de brincar, de fazer uma cara assim, divertida, e o seu filho vai olhar para você e vocês vão brincar juntos, aí brincar em inglês, né? Por que não? E aí, pouco a pouco, primeiro o seu filho vai começar imitando os seus gestos. Por que ele vai imitar os seus gestos? Porque é divertido, né? As crianças olham uma pessoa dançando engraçada, elas começam a dançar também. As pessoas olham uma pessoa fazendo uma cara engraçada, elas começam a rir, vão começar a imitar aquela cara. Então, é divertido. Ninguém precisa pressionar a criança para fazer isso. Ela vai fazer porque é legal, né? É natural das crianças isso. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai cativar os nossos filhos e eles vão começar a imitar os nossos gestos, vão se sentindo seguros, vão se sentindo confiantes. E você vai lá elogiando, você vai sorrindo, você vai cativando o seu filho, vai encorajando. E aí sim, depois de imitar os seus gestos, ele vai, pouco a pouco, começar a imitar as suas palavras. Que é justamente isso que a gente está buscando desde o início. Mas a gente não pode atropelar as coisas, né? Começar exigindo que eles falem, sem que antes a gente os cative, sem que antes eles achem isso divertido. Tantas e tantas pessoas, gente, que estão aí, que fizeram cursinho de inglês por anos e anos, ficaram lá decorando verbo to be, só para cuspir lá na prova, tudo aquilo, e acabou o cursinho e esqueceram tudo. Por quê? Porque aquilo não era prazeroso. Faziam aquilo por pressão, seja a pressão da família, ou pressão do emprego, ou uma pressão de status social. Era uma pressão, não era algo prazeroso, algo divertido. E, por outro lado, a gente tem aí tanta gente que aprendeu inglês com música, com série, com videogame, jogando Tibia na internet, enfim. Então, enfim, a gente precisa associar, né, esse prazer ao aprendizado. Carla está perguntando aqui, que horas será no dia 15? Carla, ainda não está definido o horário do dia 15 do pré-lançamento. A gente está acertando ainda os últimos detalhes de como que isso vai ser feito. E a gente vai enviar ao longo dessa semana o convite com o horário certinho da live do dia 15. Provavelmente vai ser às 10 da manhã, tá? Então, você já pode guardar essa data e guardar esse horário. Mas a gente vai enviar um convite certinho ao longo dessa semana, confirmando o horário. Então, acompanhem aqui, tá? No Instagram do Inglês em Família. Também se inscrevam na nossa lista de e-mails lá no site, porque é muito mais fácil de vocês se manterem atualizados. Mas a gente vai colocar o convite aqui também certinho ao longo dessa semana, assim que possível, tá? Ah, Bárbara, então você está falando que a gente precisa cativar as crianças, a gente precisa fazer esse ambiente favorável ao aprendizado e não ter tanta expectativa, né, de que eles, enfim, falem, né, de cara, mas que eles se envolvam também com gestos, com expressões faciais. Mas, será que então as palavras não são importantes? Será que a gente não deve apresentar palavras ou insistir em palavras? Eu não estou dizendo isso, certo? Então, essa exposição à segunda língua, essa exposição às palavras da segunda língua e essas palavras colocadas em um contexto, é claro, não palavras soltas, que é isso que a gente sempre fala aqui, pura e simplesmente essa exposição, né, nas crianças que estão na primeira infância,
Isso dentro de um contexto agradável, divertido, natural, espontâneo, isso por si só é suficiente, né, desde que você ofereça essa língua, né, de uma forma variada, diversificada, para que ele vá adquirindo essa segunda língua. Então, é necessária essa exposição a essa língua e essas palavras, sim, dessa língua. Só o que a gente está falando aqui é para que não exista essa pressão. E até outro fator, né, que contribui para essa criação desse ambiente favorável ao aprendizado é que os nossos filhos não sejam subestimados. Porque se a gente quer ensinar alguma coisa a eles, a gente precisa acreditar que eles têm esse potencial de aprender. Né? Então é isso que a gente sempre fala aqui, né? Essas atividades, tudo aquilo que você for fazer com seu filho, precisa ser feito em inglês e evitar o máximo possível as traduções, certo? Então é claro que existem crianças que vão ficar perguntando, né, o significado, o que significa isso, o que significa aquilo. Tudo bem, não tem nenhum problema você responder quando ele faz essa pergunta pontual, mas que essa iniciativa não parta de você, né, pai, mãe, ficar, né, nessa constante tradução ali, né, se equilibrando, né, entre, enfim, os significados e tudo isso. Né? Não podemos subestimar a capacidade dos nossos filhos, né, de apresentar essa língua para eles, de expor os nossos filhos a essa língua. Ah, mas meu filho não entende o significado dessa palavra. Tudo bem, quando você começou a falar com ele na barriga, ou quando ele nasceu, ele também não entendia nada do que você falava, e tá aí, né? Então, a gente pode até comparar também, né, a aquisição dessa segunda língua com a aquisição da língua materna, porque o processo é muito parecido, né? As criancinhas pequenas, assim que elas começam a falar, né, quando elas são expostas à língua materna, elas vão ouvindo, 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 horas e horas e horas e horas, sem falar nada. A minha filhinha de 10 meses, ela não fala nada. Agora que ela está ensaiando não sei não. Mas ela se comunica muito, com um sorriso, ela se comunica chorando, ela se comunica gritando de tristeza e de felicidade também, né? Porque só bebê que gosta daqueles gritinhos de felicidade. Então ela se comunica comigo, eu me comunico com ela e ela não fala. Depois ela vai começar também a imitar as palavras que eu digo. Vai começar a aumentar pouco a pouco esse vocabulário. Então, também na aquisição de uma segunda língua, existe essa fase silenciosa, essa fase em que as crianças estão só gesticulando, estão só brincando, estão só respondendo em português aquilo que você fala em inglês. Acho que ótimo, significa que ele está compreendendo aquilo que você perguntou, mesmo que ele responda em outra língua, né? Então, já vai dando o nosso horário, vamos ter que encerrar por aqui, mas eu queria agradecer. Antes de eu encerrar, eu queria falar outra coisa para vocês que eu anotei que tinha esquecido, né? Porque eu falei hoje tanto de motivação, tanto dessa criação desse ambiente favorável ao aprendizado, e algumas pessoas podem estar se perguntando, Bárbara, mas na live anterior, quando você falou sobre esses aspectos neurolinguísticos, você não falou que uma grande vantagem das crianças pequenas é justamente que elas não precisam, né, dessa motivação que os adultos têm, né, para poder aprender, que elas adquirem essa segunda língua de uma forma natural, de uma forma espontânea. Você não falou isso? Então, como é que agora você está falando tanto aí de motivação, tanto de não pressionar, de criar um ambiente favorável? Como assim, né? Será que você não está se contradizendo? Não, não estou me contradizendo. Por quê? Se você pensar na forma como um bebezinho, né, adquire a sua língua materna, ele não é pressionado para começar a falar. Esse bebezinho ele vai falando naturalmente. Toda a linguagem a que ele é exposto, em geral, é uma linguagem afetuosa, é uma linguagem carinhosa. Ele é incentivado, mesmo quando as pessoas querem que o bebezinho comece a falar, né, ficam treinando ele, fala mamã, mamã. É sempre bonitinho, é sempre de uma forma carinhosa, de uma forma agradável. Então, os bebezinhos também são expostos à língua de uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa. Por que não os nossos filhos, né, na segunda língua? Por que a gente vai ficar pressionando eles, fazendo as coisas de uma forma chata, de uma forma dura, de uma forma árida, de uma forma que não conquista, de uma forma que não cativa? Então, essas são as dicas que eu deixo para vocês aqui hoje para a criação desse ambiente favorável ao aprendizado. Ao longo dessa semana, a gente vai colocar aqui as informações do pré-lançamento do Inglês Vivo e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!